Bom dia, boa quinta-feira para todos. Vamos lá. Ensinamento de Meixo Sama, Orientação à Distância, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 2, editora Lux Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Há pouco tempo, um argentino escreveu-me pedindo orientação para seguir o caminho de Deus. Mandei-lhe o Oricari e os ensinamentos. Agora recebi dele outra carta em que diz estar se dedicando bastante à obra divina. Por isso, eu estou achando que num futuro bem próximo vai surgir uma casa de difusão na Argentina. Esta forma de orientar as pessoas distantes através de cartas me parece a mais adequada, pois torna-se muito dispendioso viajar para longe toda vez que alguém necessita de ajuda. Se, porém, aumentar bastante o número de membros devido à orientação por correspondência, vou logo mais enviar um representante que, ao chegar, já encontrará pessoas capacitadas a recebê-lo cordialmente. Assim, o seu trabalho junto ao grupo será mais ameno e aceito com alegria. Eu acho essa a maneira mais diplomática de realizar a obra divina, porque tudo estará sendo feito dentro de uma lógica. E toda vez que agirmos de acordo com a lei, Deus estará predisposto a ajudar-nos sem exigir de nós sacrifício algum. Interessante, né? Então, bem em 1950, por aí, 45, por aí, 49, não sei, entre 45 e 55, pessoa da Argentina começou a interessar, né? Provavelmente porque tem uma imigração japonesa muito forte, né? Há muito tempo, para o Brasil, para a América do Sul, né? Para as Américas, para os Estados Unidos, para todo lugar. E deve ter vindo algum membro messiânico, não era ministro, membro. E esse membro deve ter começado a ministrar jurê, deve ter começado a ajudar as pessoas, e o pessoal acho que começou a interessar, escreveram carta, né, para Meixo Sama, pedindo orientação. Olha, a gente queria que tivesse aqui um lugar para a gente dedicar uma casa, um altar para fazer as orações, tudo. Aí Meixo Sama falou, eu vou mandar então para vocês por correio, né? Por, sei lá, navio provavelmente. O Ricari, para poder otorgar alguém aí, as imagens, faz altar, tudo, né? E começa. Mas as orientações você vai escrevendo que eu vou te falando o que é para fazer, né? E realmente depois abriu difusão. Aí foi gente lá do Japão levando mais Oricari, mais coisas, né? E começou a difusão, né? Aqui no Brasil também, história da igreja messiânica no Brasil é muito interessante. Veio pessoa que era membro, né? Era membro e ministrava jurê, sim, mas não tinha igreja, não tinha nada, né? Isso acho que foi antes de 1950. Depois, antes de 55, veio uma senhora para fazer difusão. Trouxe Oricari, trouxe imagem, né, caligrafia de Meixo Sama, para fazer altar, para fazer igreja.
mas não deu certo. O nome dela acho que era Teruco Sato, senhora Teruco Sato. Ela foi lá para o Pará, para o Amazonas, para a região norte, né? Mas não teve sucesso. Depois, assim que Meixo Sama foi o Goshoten de Meixo Sama, né? Em 1955, veio então dois japoneses veio enviado para o Brasil, que era o reverendo Nobuhiko Shoda e o reverendo Minoru Nakahashi. Vieram para abrir igreja no Brasil, tudo. Vieram, primeiro eles desembarcaram aqui em Santos, passaram acho que uma noite aqui e foram para São Paulo. E lá eles começaram. Abriram uma casa de Jorei, então, primeira no Brasil, em Guarulhos. Depois começou a crescer, né? Tinha muito milagre, muita cura, assim, coisas espetaculares, né? Do cego voltar a ver, do aleijado voltar a andar. Esse nível de milagre, assim. E aí foi expandindo. O reverendo Minoru Nakahashi, então, foi para Belo Horizonte, onde foi formado o primeiro membro não descendente de japonês, porque no começo tinha muito descendente de japonês, porque ninguém sabia falar português. A pessoa vinha para o Brasil, mas não sabia falar português. Então ficava só entre a comunidade japonesa. O reverendo Nakahashi foi um dos primeiros a aprender a língua portuguesa e outorgou o primeiro membro não japonês no Brasil. Foi o senhor não sei o que, Baba, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E também lá abriu igreja lá. Depois foi para Curitiba, começou a fazer em Curitiba e começou a crescer. Cresceu bastante a ponto de a igreja do Japão despertar o interesse. Lá no Brasil cresceu, então vamos mandar gente lá, né, para ajudar. E aí vieram mais 7 reverendos, 7 ministros, na verdade, na época eles eram ministros, e vieram ajudar o reverendo Shoda e o reverendo Nakahashi, que foram os pioneiros, então, da difusão no Brasil. Dentre esses 7 que vieram, se não me engano, em 1962, então 7 anos depois, já tinha um monte de igreja, um monte de coisa. Aí veio esses 7 para ajudar. Dentre eles o reverendo Ricardo Watanabe, né? O reverendo Mitsu Nakahashi, irmão do reverendo Minoru, e mais 5 que eu não vou lembrar o nome agora. Mas ficaram com o reverendo Minoru e com o reverendo Shoda, aprendendo, porque era tudo jovem, na verdade. Eles já estavam há mais tempo ensinando, vendo como era, como não era, né? E aí começou a crescer mesmo, fortemente, né? Então esse foi o início, né, da religião. Começou assim, bem pequenininho, né? Agora está acontecendo com a gente, né? Pessoa de outro país começou a assistir pela internet, começou a gostar, interessar, gostou das explicações, gostou dos ensinamentos, entrar em contato comigo, querendo seguir a gente. Eu falei, tá bom, pode seguir, só que o que eu posso fazer? Hoje eu não preciso mandar por correio o livro, eu mando ele em arquivo digital, né? E
começou a aparecer, então, pessoas para se tornar membros lá. E agora, então, o ministro Vanderlei vai, né, como representante aqui nosso, de todos nós, né, para fazer outorga, para levar as imagens, para fazer altar bonitinho. Ele vai lá. Graças a Deus, né? Então a gente espera que os ensinamentos cresçam lá. Precisa, né? Não que não tivesse, já tem a Igreja Mundial lá, né? Mas é que a Igreja Mundial, ela não tem esses ensinamentos que a gente tem estudado aqui todos os dias. Eles têm outros ensinamentos. E eles gostaram justamente por causa desses ensinamentos que eles nunca tinham ouvido falar. Nunca tinham ouvido falar. E também nunca tinham ouvido falar de uma forma tão profunda, tão aprofundada, né? Tão explicado e bem explicadinho, fácil de entender, né? Bem facinho de entender. Então, na época de Meixo Sama era cartinha, não tinha internet, telegrama, né? Comunicava. Agora você pega o celular, fala com a pessoa ali ao vivo, instantaneamente. Então as orientações a gente está, né? Não precisa ir lá para dar orientação. Quando tem dúvida, liga, pergunta, né? E já tem várias pessoas também no Brasil que perguntam assim: ministro, aqui não tem templo ou caminho na minha cidade? Eu falo, não tem, poderia ter, né? Você faz, começa. Você começa você, né? Tem pessoa daqui que queria fazer, mas aqui já tem. Então você vai fazer o que uma do lado? Não precisa, né? Não precisa, na verdade. Mas se é um lugar mais distante, você pode fazer. E mesmo sendo perto, você pode começar a fazer na sua casa. Tem que ter altar, claro, para fazer, não é? Tem que ter altar. Sem altar não dá. Tem que ter altar. Aí você convida a pessoa para ir na sua casa receber jorei. Aí, junto com a pessoa, faz oração no altar, ministra jorei. Pois antes da pessoa ir embora, faz oração, aí vai embora. Aí você cria esse vínculo com as pessoas, de ajudar as pessoas, né? Vai criando, até que um dia, de repente, Meixo Sama cria condições, faz a gente se mudar para outro lugar. E aí, com tudo aquilo que você aprendeu, você começa sozinho. É assim. A gente começou aqui sozinho. Ministra Silvia e o ministro Vanderlei começaram sozinho, né? Lá em 1990 e alguma coisa, na casa deles, colocaram altar, começaram a convidar os amigos, começou a ter um movimento, começou a crescer, até que alugaram uma casa, né? E virou igreja, cresceu bastante, né? Depois teve alguns problemas, fechou. Aí depois eu despertei, né, para a obra divina, e eu queria que tivesse. Falei, como a gente vai ter que ficar saindo de Santos para ir para São Paulo o tempo todo? Porque eu não queria dedicar uma vez por semana, eu queria dedicar todo dia, né? Aí então a gente alugou essa casa, reformou tudinho, construiu o altar todo de madeira, conseguimos as imagens, né?
E aí começou aqui, já com um grupo que já existia, antigo, mas começou a vir outros e outros. Alguns antigos saem, vêm outros novos, e é assim, e vai indo, né? Assim é. Né? Então muitas pessoas falam, aqui não tem. Então, poderia ter, depende você querer, né? Você quer como eu queria, não tinha. Então não é que eu diretamente vim e aluguei aqui, não. Comecei a fazer na minha casa. Uma vez por semana a minha casa enchia de gente. Na minha casa. Enchia de gente. Aí jorei, todo mundo ministrando, jorei, tudo, né? E fazendo a oração, tal. Aí depois começou 2 vezes por semana. Mas eu não aguentava ficar esperando. Eu ficava maluco esperando o dia de ter, né? Então, tem que ter todo dia, né? Mas na minha casa, quando é na nossa casa é difícil, é mais difícil, né? Mais difícil, porque igreja é mais fácil, é maior, né? Você aluga uma casa inteirinha, a casa inteirinha só para isso, é mais fácil, né? Então é assim, isso se chama pioneirismo, como eles que vieram, né? Não como eles, já pensou a gente pegar e ir para um país que a gente não sabe falar a língua deles, nada, né? Fica lá na casa dos outros, de favor, aí procurando lugar para alugar, né? Sem trabalho, sem dinheiro, dependendo da gratidão das pessoas para você se vestir, para você se alimentar, para você se locomover, para tudo, né? Quem sempre pagou as despesas dos missionários foram os membros, sempre. Porque, imagina, a pessoa o ministro não trabalha, como é que ele vive? Vive de quê? A não ser como ele já tem uma família muito rica, ele recebeu uma herança, né? Aí é diferente. Mas a maioria não é o caso. A maioria fica o dia inteiro na igreja dedicando, não tem tempo de ter outro trabalho. Até tem uns que tem, né? Porque o ministro Vanderlei trabalha o dia inteiro e vem à noite aqui, né? A tardezinha vem dedicar, né? Não seria período integral, né? É um pequeno período, a gratidão que ele tem por Meixo Sama, que atuou tanto na vida dele, então ele vem doar o tempo dele, né? Para Meixo Sama, para trabalhar na obra divina. Então, pessoa que tiver interesse, né? Entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda, né? E na África a gente fez campanha, né? Para poder ajudar lá, para levar, porque eles não têm donativo de gratidão suficiente para receber o recado, ou para fazer altar, ou para reformar lá, né? Então a gente está fazendo essa campanha para ajudar lá, né? Muitas pessoas ajudaram, ainda estão ajudando, né? Ainda dá tempo. E vai precisar uma continuidade até que lá comece a caminhar com as próprias pernas, né? Mas no começo a gente dá é que nem bebezinho. Bebezinho começa a andar, você segura na mãozinha dele, né? Para ajudar ele, até que uma hora ele vai e anda sozinho. Quando vê, está correndo, né? Aprontando. Não é? Então é assim. A gente começou, agora está aparecendo filhinho, fruto, né? Agora colhendo fruto. E depois eles também lá vão, entendeu? E assim vai indo, pouco a pouco,
passo a passo, que nem entre o tempo que demorou entre fechar a antiga difusão que tinha, fechou em 2001. 2001, durou uns 4 anos, depois fechou. 2001, fechou. Difusão que tinha do Templo Luz do Oriente aqui em Santos, fechou em 2001. Nós inauguramos essa casa aqui em 2018, 17 anos depois. Entre abrir aqui e o período que eu fazia em casa, que eu comecei em 2008 a fazer na minha casa, durou 10 anos. 10 anos fazendo na minha casa para depois alugar uma casa. Não é assim falar, vai lá e aluga uma. A gente, até você criar aquela coragem, né? Porque não tinha dinheiro. Não é com Deus, não é assim. Você espera vir o dinheiro e depois faz. Você faz, aí Deus manda o dinheiro. Mas você colocar, né, seu nome lá no contrato de aluguel, ou de locatário, ou de fiador, é seu nome, né? Seu dinheiro, né? Então, mas na época eu lembro que eu estava sentado no sofá, meditando, né? Meditando assim no sofá, quietinho. E estava meio pensando assim, né? Puxa, queria muito que tivesse casa para lugar, né? Para dedicar. E aí foi aí, apareceu do meu lado Daikoku. Assim, do meu lado apareceu Daikoku, grande. Aí eu fiquei admirado, né? Falei, nossa, eu sempre gostei muito, né, de Daikoku. Aí ele pegou, tirou do saco, né? Ele tem saco, né? Carrega saco. Tirou do saco uma barra de ouro. Uma barra de ouro. E colocou assim em cima da minha perna. Colocou assim. Aí eu falei, nossa, para que eu quero tudo isso, né? Eu já tenho tudo que eu preciso. Falei, não. E aí peguei, fiz assim para devolver, né? Ele botou a mão assim e falou, não, vai precisar. Aí eu falei, aí eu falei, entendi, falei, é hora de alugar a casa, porque Daikoku vai garantir, né, pelo menos a parte financeira, né? Graças a Deus, ele fazendo várias pessoas trabalharem nesse sentido de ajudar. Porque trabalho de Daikoku, tem pessoa que acha que Daikoku é dar dinheiro, ele não dá nada. Ao contrário, Daikoku, como tipo de ladrão, ele tira de você para a obra divina. Ele faz ele tenta fazer você entender como que funciona, né? Ele faz assim, você tem, aí você dá, aí ele pega e faz que venha mais para você dar, e aí vira um fluxo, e você vai dando, e vai dando, e vai dando, e vai vindo, e vai vindo, e vai vindo, e vai dando, e não para. Então, o que acaba acontecendo? Nunca falta. Não quer dizer que, às vezes, ele manda a mais. Mas se você não aumentar também, aí depois vem descontado. É claro, é um fluxo. Entendeu? Esse fluxo. E quando a gente, mesmo só recebendo aquilo, aumenta, aí ele fala, nossa, ele aumentou, peraí, vamos aumentar, aí vem mais. Isso eu pensava, isso não é verdade. Isso não acontece. Eu fazia as contas do meu orçamento.
E eu falava, mas da onde que está vindo esse dinheiro? Eu não sabia, não conseguia ver, enxergar de onde o dinheiro vinha. Porque o dinheiro dava e ainda sobrava. E eu ficava maluco. Aí, na época eu ainda estava casado, né? A esposa falava, mas como é que está dando dinheiro? Entender. Eu falava, nem quero entender essas coisas. Não sei também. Eu também não sei. Isso é coisa de Deus. Porque de repente vinha, pá! Vinha, pá! Eu falava, nossa! Assim, de repente, vinha, né? Interessante. Tem vários relatos a esse respeito, né? Tá. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.